Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Felipe e mais uma vez sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vou fazer a conclusão da primeira parte do capítulo 3 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Finalzinho do vídeo passado eu falei que eu ia almoçar, que eu tava com fome, ia continuar gravando, agora eu estou de bucho cheio, devidamente alimentado e vou fazer esse segundo vídeo da parte 1. Antes da gente começar aquele ritual esperto de sempre, se inscreva no canal, ative o sininho para futuras notificações. Se você está curtindo o resumo, quer trocar uma ideia, comenta aí, né? Faz um comentário aí maneiro e tal, até de alguma coisa que eu falei, né? Pra gente poder desenvolver mais esses pontos de vista. E, cara, se você discorda de mim, tipo, pô, Felipe, tu tá falando um monte de merda aí, um monte de asneira e tudo mais, comenta aí que isso também é importante pra caramba, cara. De vez em quando aí, ou de vez em sempre, dependendo do ponto de vista das pessoas, eu dou umas caneladas. Mas isso aí também é muito importante, cara, porque gera pontos de vista diferentes. E pontos de vista diferentes são bons para o estudante. Que aí ele faz o comparativo, né? Até desenvolve a própria ideia sobre o conceito do assunto. Resumo aqui na minha frente, vou começar a ler, vou comentar sobre algumas coisas e simbora, cara, vamos pro pau. A crise do governo deu à aristocracia e aos parlamentos a sua chance. Eles se recusavam a pagar pela crise se seus privilégios não fossem estendidos. Finalzinho do vídeo passado eu falei que a França quebrou depois da guerra com a Inglaterra. E, cara, isso deu uma crise geral. A propósito, né? Acabou que eu nem falei, cara, foi lerdão, né? Esse vídeo é a conclusão da primeira parte do capítulo 3 da Era das Revoluções, que também tá falando dos panoramas gerais da Revolução Francesa, tá? Só para vocês caírem aqui de paraquedas, ficar ligado. Tem uma playlist da Era das Revoluções com os temas, né, dos vídeos e tudo mais, para vocês poderem pegar o começo do assunto e não ficarem perdidaços e tudo mais. Então, retomando aqui o foco, né? A crise do governo, né, deu à aristocracia e os parlamentos a sua chance. E eles se recusavam a pagar pela crise se seus privilégios não fossem estendidos. Mano, não tinha como estender privilégio. Não tinha como. A parada estava em crise. O bicho estava pegando já pro lado da monarquia francesa, pro lado da aristocracia. Não dava, não tinha como. A Revolução começou como uma tentativa aristocrática de recapturar o Estado. A aristocracia queria pegar o Estado de volta para si. Quem dominava? O rei, a monarquia, a aristocracia, ó, venha! Mas peraí, eles também não eram nobres? Vamos embora. Esta tentativa foi mal calculada por duas razões. Ela, a aristocracia, subestimou as intenções independentes do terceiro Estado. A entidade fictícia destinada a representar todos os que não eram nobres nem membros do clero, mas de fato dominada pela classe média. Terceiro Estado. E desprezou a profunda crise socioeconômica no meio da qual lançava suas exigências políticas, cara. Então, a aristocracia falou, agora é a hora. Vamos pegar o Estado de volta pra gente. Só que, bicho, eles calcularam mal a situação pra caraca, né? Aqui, eles subestimaram as intenções do terceiro Estado. Pô, mano, o terceiro Estado era a galera que não era nobre, que não era do clero, que era classe média. Classe média e era muita gente. Então, pô, eles subestimaram essa galera. O que já calculou errado, já tá errado ali. Errado. A palavra certa é errado. E desprezou a crise socioeconômica, né? No qual eles lançavam ainda as exigências políticas. Meu irmão, a guerra com a Inglaterra,
quebrou a França. O Estado está quebrado. Está quebrado. Crise, quebrou. E os caras ainda vão querer fazer exigência política. Cara, isso foi muita idiotice, cara, muita burrice. A Revolução Francesa não foi feita ou liderada por um partido ou movimento organizado, no sentido moderno, nem por homens que estivessem tentando levar a cabo um programa estruturado. Nem mesmo chegou a ter líderes do tipo que as revoluções do século XX nos têm apresentado, até o surgimento da figura pós-revolucionária de Napoleão. Né? Então vamos lá. A Revolução Francesa ela não foi feita, né, por um partido, por uma galerinha que tentou colocar um programa estruturado, sabe? Não foi nada disso. Não teve um líder, uma figura que representasse a Revolução Francesa também, não, né? Tem uma galera até que confunde, né? Associa a liderança da Revolução Francesa com Napoleão. Não, cara, Napoleão fala aqui, cara, ele é uma figura pós-revolucionária. Então a Revolução Francesa não teve, tipo, uma figura, um ícone, um líder, sabe? Não, foi um levante popular de massa mesmo. Não obstante, um surpreendente consenso de ideias gerais entre um grupo social bastante coerente deu ao movimento revolucionário uma unidade efetiva, né? No vídeo passado eu comentei que os filósofos, os acadêmicos franceses, era uma galera muito pra frente, né? Era uma galera muito pra frente. Iluminismo, cara, os caras levaram a ferro e fogo. E, cara, essa parte diz muito sobre isso, né? Pô, um grupo social bastante coerente, né? Deu ao movimento revolucionário uma unidade efetiva, cara. A galera comprou aqueles ideais mesmo. E foi tudo muito coeso. Eles não traram muitas divergências. A galera concordou que aqueles ideais eram os ideais que iam trazer os ventos da mudança. O grupo era a burguesia. Suas ideias eram as do liberalismo clássico, conforme formuladas pelos filósofos e economistas e difundidas pelas associações informais. Burguesia começando a colocar suas garrinhas para fora, né? Os caras comerciantes, né? Natos. Então, cara... Ai, cara, minhas costas. Como eles dizem, como o Hobsbawm falou aqui, né? As ideias eram do liberalismo clássico. Então, ou seja, pô, eles já estavam meio que de saco cheio de toda a subserviência para a monarquia, né? Eles viram ali nos ideais iluministas, né? E nas ideias do liberalismo, aqui, conforme foram formuladas pelos filósofos e os economistas, de que dava para sair daquela ali. Dava para sair daquele estado, né? Dava para conquistar uma maior independência e uma maior autonomia. Até este ponto, os filósofos podem ser, com justiça, considerados responsáveis pela revolução. A parada que eu falei. A galera, os pensantes, né? Os acadêmicos, era uma galera para frente. Então, eles começaram a disseminar esses ideais. Ela teria ocorrido sem eles? Teria. Mas eles provavelmente constituíram a diferença entre um simples colapso de um velho regime e sua substituição rápida e efetiva por um novo. Cara, os filósofos entraram na mente da galera. É isso, eles entraram na mente legal. Viram que a crise estava comendo solta, viram que a galera do povão não aguentava mais. Era tanto problema, tanta exploração. E, pô, peraí, cara, não, esses ideais aqui de liberdade, fraternidade, igualdade, pô, isso aqui é boa. Pô, a galera lá tá boladona. Rapaziada, chega aí. A parada é a seguinte, entrou na mente. Então, ou seja, a evolução tá aqui. Ela teria acontecido. Mas esses caras
fizeram a diferença com as ideias, disseminando as ideias da revolução. Oficialmente, esse regime expressaria não apenas seus interesses de classe, mas também voltada... Até a parada, eu ia até ler errado. Mas também a vontade geral do povo, que por sua vez significava identificação, a nação francesa, né? O povo foi colocado aqui entre aspas, porque no fim das contas, cara, era a vontade da classe média, da burguesia. Só que camponês é povo também, né? Mas enfim, rolou toda uma maquinação que no decorrer da obra vocês vão ver. O rei não era mais Luís pela graça de Deus, rei da França e Navarra, mas Luís pela graça de Deus e do direito constitucional do Estado, rei dos franceses. Pô, olha a mudança, cara. Olha a mudança. Foi aí que começou a rolar o lance do despotismo esclarecido, mas a gente vai conversar isso aí mais pra frente. O peso desse parágrafozinho, né, já dá uma noção da diferença que começou a ter, né, da mudança. Antes, pô, ele era o rei pela graça de Deus e é isso aí, meu irmão. Não mais. Ele é o rei pela graça de Deus e do direito constitucional do Estado. Porque a parada passou a ter uma constituição, né? Os poderes do camarada já não eram mais tão absolutos assim quanto antes. Sem dúvida, a nação francesa, como suas subsequentes imitadoras, não concebeu inicialmente que seus interesses pudessem se chocar com a de outros povos, mas, pelo contrário, via a si mesma como a inauguradora ou participante de um movimento de libertação geral dos povos contra a tirania. Olha que bonito, cara. A França, ela se via, né, como uma inauguradora de um movimento que libertaria os demais povos do poder tirânico dos reis, né, do poder absoluto deles. O terceiro Estado tinha lutado acirradamente e com sucesso para obter uma representação tão grande quanto a da nobreza e a do clero juntas, uma ambição moderada para um grupo que oficialmente representava 95% do povo. Cara, o terceiro estado, ou seja, quem não é nobre e quem não é do clero, representava 95% do povo. Né? E tá aqui, ó, eles lutaram e com sucesso obter uma representação tão grande quanto a da nobreza e do clero juntos. Cara, isso é justo, mano. Isso é justo. Os caras compõem 95% do povo. Meu irmão, isso é muita gente mesmo. É quase a França inteira. Né? E eles lutaram pelo que é justo, porque antes os votos eram divididos por estado. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Então, se o primeiro estado vota X, o segundo vota X, problema do terceiro. Né? Porque é 2 votos contra 1, mas, pô, esse terceiro estado, 95% da galera. Então, pô, eles lutaram pra deixar o bagulho ali parelho. E agora lutava com igual determinação pelo direito de explorar sua maioria potencial de votos, transformando os Estados Gerais numa Assembleia de Deputados que votariam individualmente, ao contrário do corpo feudal tradicional, que deliberava e votava por ordens ou estados, né, o que eu acabei de falar. Uma situação que a nobreza e o clero podiam sempre derrotar o terceiro estado. Foi aí que se deu a primeira vitória revolucionária. Cara, eu acabei de falar, o voto era por estado. Então, o primeiro estado vota X, o segundo estado vota Y, problema do terceiro, 2 votos contra 1. Mas, pô, cara, o terceiro, 95% da galera. Pô, a briga dos caras era a seguinte, pô, vamos fazer uma assembleia com uma galera e esses votos vão ser individuais. O que é muito mais justo, porque, pô, o terceiro estado, 95% do povo. Mano, eles sempre saíram no prejuízo, sempre.
Isso começou a mudar. E é o que diz aqui, ó, foi que se deu a primeira vitória revolucionária. O terceiro estado obteve sucesso contra a resistência unificada do rei e das ordens privilegiadas, porque representava não apenas as opiniões de uma minoria militante e instruída, mas também as de forças bem mais poderosas, os trabalhadores pobres das cidades, e especialmente de Paris, e, em suma, também o campesinato revolucionário. Cara, o terceiro estado tinha um poder ultra absurdo nas mãos e até então não tinha ciência disso. 95% da população, cara, quase todo mundo. Se 95% da população se revolta, não preciso falar mais nada. Sem dúvida, era natural que o velho regime oferecesse resistência, se necessário com força armada, embora o exército não fosse mais totalmente de confiança. Né? Era natural que eles não iam entregar o Estado de mão beijada. Né? E, se necessário, eles iriam botar força armada, gente armada na pista. Embora o exército não fosse mais de tanta confiança, cara. O país estava quebrado. O Estado estava quebrado. Não tinha como patrocinar muitos recursos para o exército. De fato, a contra-revolução mobilizou contra os reis as massas de Paris já famintas, desconfiadas e militantes. Cara, 95% da população, eu vou insistir nisso, eu vou bater nisso. Se 95% da população se revolta, o pau canta, não tem jeito. E foi o que aconteceu, cara, tá aqui. Ó, a contra-revolução levantou, contra os reis. Cara, massa faminta de Paris, povão, já estava desconfiado, já estava militando já. Lembra? Os filósofos foram lá entrando na mente da galera, disseminando os ideais da revolução, do iluminismo e tal. A galera foi comprando e teve uma hora que eles, se levantaram. O resultado mais sensacional de sua mobilização foi a queda da Bastilha, uma prisão estatal que simbolizava a autoridade real e onde os revolucionários esperavam encontrar armas. Em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos, total verdade. A queda da Bastilha a queda da Bastilha que fez do 14 de julho a festa nacional francesa, ratificou a queda do despotismo e foi saudada em todo o mundo como o princípio da libertação. Cara, em revoluções, a queda de símbolos representa uma vitória muito grande. E a Bastilha era uma prisão sinistra, estatal, que representava, cara, o poder da monarquia. A galera, lá que tem preso, lá na prisão, então lá tem arma. Vamos derrubar aquilo, vamos tomar aquela situação ali, porque é lá que vai ter arma que vai possibilitar a gente de fazer um levante armado, da trocação ser franca. E os caras tomaram a Bastilha. Ou seja, a figura de poder, de intimidação da monarquia foi tomada pelo povo, meu irmão. Daí em diante já era. Já era. Né? E como diz aqui, né? A data que tomaram a Bastilha, que o povo tomou a Bastilha, foi o 14 de julho, né? Que se tornou uma festa nacional francesa, saudada em todo o mundo com o princípio de libertação, representou a libertação da tirania do velho regime. No final de agosto, a Revolução tinha também adquirido seu manifesto formal, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em contrapartida, o rei resistiu com a sua costumeira estupidez. E setores revolucionários da classe média, amedrontados com as implicações sociais do levante de massa,
começaram a pensar que era a chegada do conservadorismo. Sempre tem uma galera que anda para trás, que rói a corda, né? E na Revolução Francesa isso não foi diferente, cara. Pô, a Revolução, eles fizeram, né, uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Pô, uma constituição para quebrar o poder absoluto do rei, né? O rei resistiu, né? Estúpido, burro, ignorante, tosco, né? E alguns setores revolucionários da classe média, eles ficaram amedrontados, sabe? Eles ficaram naquela, pô, cara, isso vai dar merda, isso vai dar uma merda grande, a merda vai explodir e tudo mais. Pô, caramba, será que não é a hora da gente maneirar, da gente balancear? Na maioria das revoluções burguesas subsequentes, os liberais moderados viriam a retroceder ou a transferir-se para a ala conservadora, num estágio bastante inicial. De fato, no século XIX, vemos de modo crescente, mais notadamente na Alemanha, galera, que eles se tornaram absolutamente relutantes em começar uma revolução por medo de suas incalculáveis consequências. Preferiam um compromisso com o rei e a aristocracia. O levante da França foi uma parada tão radical, mas tão radical, que a galera moderada, os próprios revolucionários, os moderados, principalmente na Alemanha, eles viram que se a coisa continuasse naquele ritmo, a parada é meio que acabar em anarquia. Não acabar em anarquia, mas foi no sentido figurado, que a coisa ia ficar muito braba. Muito braba. Então, o que eles fizeram? Pô, vamos retroceder um pouco aqui, vamos repensar um pouco. Pô, é melhor a gente entrar num acordo, né, com a aristocracia, com o rei, do que o bicho pegar de vez e a situação ficar incontrolável. Moderados, né? A peculiaridade da Revolução Francesa é que uma facção da classe média liberal estava pronta a continuar revolucionária até o e mesmo além do limiar da revolução antiburguesa. Eram os jacobinos, cujo nome veio a significar revolução radical em toda parte. Meu irmão, essa galera aí não é a galera do deixa disso, como os liberais moderados. Não é a galera do deixa disso. É a galera que, para eles, o pau ia cantar até o fim. Até o fim. Tá aqui, ó. A galera revolucionária até o... E mesmo além do limiar da Revolução Antiburguesa, né? Os jacobinos, os caras eram radicais mesmo e vieram rasgando. Sem dois papos. A parada deles era ir até o limiar, não, além do limiar da Revolução Antiburguesa. Os jacobinos podiam sustentar o radicalismo porque, em sua época, não existia uma classe que pudesse fornecer uma solução social coerente como alternativa a deles. Cara, não tinha uma galera que satisfizesse, né, o povão, os 95%, mentira, já não é 95% não, tá? Foi só pra colocar no sentido geral. Que não as ideias de radicalistas, extremistas dos jacobinos. Não, o povão não deu ouvidos, não é que não tenha dado ouvidos, né? A minoria cedeu ao que a galera do deixa disso, né, os moderados, os revolucionários moderados, estavam propondo. A parada deles era o pau quebrar mesmo. A única alternativa para o radicalismo burguês eram os... Aí, aqui vem, eu coloquei aqui, entre aspas, né, eu peguei informação direto do livro, com o acento sansculotes. Só que já teve professor meu que falou sansculotes e sansculotes, né? Para ser sincero, eu não sei qual é a pronúncia correta, eu vou seguir o sansculotes. Se eu tiver enganado, cara, pô, pode me corrigir, tá de boa, eu até prefiro, né? A informação tá aí para ser compartilhada e eu não sou o detentor do conhecimento universal. Mas eu vou me referir como sansculote, né? Espero que isso não seja
um incômodo para vocês. Um movimento disforme, sobretudo urbano, de trabalhadores pobres, pequenos artesãos, lojistas, artífices, pequenos empresários e etc, né? Esses sans-culottes, essa galera aí que eu acabei de falar, eles eram uma alternativa para o radicalismo burguês. Os sans-culottes eram organizados principalmente nas seções de Paris e nos clubes políticos locais e forneciam a principal força de choque da revolução, né? Mano, vamos lá. Sans-culottes, galera urbana, trabalhador pobre, pequeno artesão, lojista, artífice, pequenos empresários. Meu irmão, é a galera do pau quebrar. Força de choque da revolução, né? E diz aqui, alternativa para o radicalismo burguês. Mas o movimento dos sans-culottes também não forneceu nenhuma alternativa real. O seu ideal, um passado dourado de aldeões e pequenos artesãos, ou um futuro dourado de pequenos fazendeiros e artífices, não perturbados por banqueiros e milionários, era irrealizável. Em paralelo à Revolução Francesa, estava rolando uma parada chamada Revolução Industrial, né? E essa parada chamada Revolução Industrial estava revolucionando, revolução vai revolucionar, os meios de produção e comércio. Cara, não tinha mais espaço para o futuro ser aqui de pequenos fazendeiros e artífices que não seriam perturbados por banqueiros milionários. Não dava, cara. Então, ou seja, os ideais dos sans-culottes eram uma parada utópica e totalmente fora da curva que a sociedade geral estava tomando. A história se movia silenciosamente contra eles. O máximo que podiam fazer era erguer obstáculos à sua passagem, os quais dificultaram o crescimento econômico francês daquela época até quase a atual. Cara, foi a parada que eu falei. Em paralelo estava rolando a Revolução Industrial, né? Revolução Industrial mudando todo o comércio, meio de produção e blá blá blá. Pô, os caras eles estavam atrapalhando o crescimento econômico da França, porque eles queriam viver num mundinho perfeito de pequenos fazendeiros e artesãos independentes que não seriam incomodados pela galera do alto escalão social monetário, cara, pelos poderosos do comércio. E essas ações atrapalharam, mas tá aqui, ó, o crescimento francês daquela época até quase a atual. Olha isso, mano. De fato, o sans-culottismo foi um fenômeno tão desamparado que em seu próprio nome está praticamente esquecido, ou só é lembrado como sinônimo do jacobinismo que lhe deu a liderança no ano 2, né? O sans-culottismo, né? O movimento dos sans-culottes foi uma parada que realmente não deu certo, foi uma parada que não vingou, né? E, cara, tá aqui, só é lembrado como sinônimo do jacobinismo. Pô, jacobinismo, os jacobinos, a galera radicalzona do pau quebrado, do pau cantar. A única solução, a única alternativa que a galera, que o povão tinha ao jacobinismo era o sans-culottismo, dos sans-culottes. Mas, pô, os caras queriam viver no mundinho utópico deles, que não deu certo. Tanto que só é lembrado, tá aqui, como sinônimo do jacobinismo. Só é lembrado por conta disso, né? Foi um movimento que estava fadado a fracassar. E aqui mesmo fala, né, que a história silenciosamente foi andando contra eles, né? Bom, e aqui no finalzinho fala, né, sinônimo do jacobinismo, né, que lhe deu a liderança no ano 2, né, no ano 2 da Revolução, os jacobinos foram os líderes. E assim, galera, eu fecho a parte 1 do capítulo 3 da Era das Revoluções. Esse capítulo ele vai ser inteiramente referente às causas da Revolução Francesa. Estão curtindo? Pô, espero que sim. Ritual final. Se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações. Quer trocar uma ideia? Comentar comigo, conversar comigo a respeito de um desses parágrafos?
Se você obter algum conhecimento externo que completa o que tá aqui, pô, irmão, comenta que vai ser bom pra caramba pra geral. Se você discorda da minha interpretação, do resumo, comenta aí também que é bom pra caramba, de verdade, pra gente poder trocar aquela ideia maneira, sadia e saudável, tranquilo? Então é isso, rapaziada, vou ficando por aqui, um forte abraço pra vocês. Próximo vídeo, parte 2 do capítulo 3. Valeu, falou e fui. Tá muito calor aqui no Rio, cara, tá triste.